Quando quisermos um manual de santidade, um programa para se chegar ao reino de Deus, nós precisamos recorrer aos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os 12 primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, que vai tratar das bem-aventuranças. Mas antes, nós precisamos saber que, para entendermos o Antigo Testamento, precisamos olhar para Jesus. Jesus Cristo é o nosso norte. Ele vai nos dar o pleno entendimento de todas as passagens bíblicas. Quando está lá em Mateus 5, no verso 17 e no verso 18, nós percebemos isso de uma forma mais cristalina. Não julgueis quem vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Isso significa dizer que quando olhamos para algumas passagens distorcidas do Antigo Testamento, precisamos olhar para Jesus que está no Novo Testamento. Só assim nós vamos ter um pleno entendimento daquilo que realmente a Sagrada Escritura nos traz. O Antigo Testamento tem como núcleo principal a lei e os profetas. E Jesus aqui nessa passagem nos mostra que ele não veio anular, abolir, acabar com a lei ou os profetas, mas sim lhes dar pleno cumprimento, ou nos dar um pleno entendimento ou entendimento correto destas passagens distorcidas. Quando nós vemos a carta de divórcio no Antigo Testamento e vemos Jesus Cristo repudiando o divórcio e criando um matrimônio indissolúvel, nós precisamos perceber que o que realmente vale para nós cristãos que queremos seguir Jesus Cristo é o matrimônio indissolúvel. Quando nós vemos algumas nuances das passagens bíblicas do Antigo Testamento que demonstram uma certa teologia da prosperidade material, e vemos Jesus Cristo pregando a teologia da cruz, nós precisamos olhar novamente para Jesus. Jesus Cristo é o nosso norte ao interpretarmos as passagens bíblicas do Antigo Testamento e, logicamente, do Novo Testamento. Se olharmos somente para o Antigo Testamento, nós vamos nos ater a uma teologia da prosperidade material. Mas, se olharmos para Jesus, como nas bem-aventuranças, por exemplo, e em outras tantas passagens, nós perceberemos que a cruz é o caminho do cristão, que renunciar à própria vida para ajudar o próximo, para cuidar do próximo, para servir a Deus, é a diretriz principal de todo aquele que quer seguir a verdadeira religião pregada por nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá nas bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram
antes de vós. No Antigo Testamento, vemos sim nosso Senhor, o Deus de nossas vidas, mas com um véu abaixado. E, logicamente, existem imperfeições. Por exemplo, achar que as pessoas que viviam mais na terra eram abençoadas, ao passo daquelas que tinham doenças crônicas e viviam menos na terra eram amaldiçoadas, é uma noção completamente distorcida e que acaba confirmando a teologia da prosperidade material. Não é assim. O que devemos seguir é a linguagem da cruz, como está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. O que precisamos entender é que o caminho do cristão é um caminho de cruz, que passa pela paixão, pelos sofrimentos, pelas perseguições, pelas dificuldades na vida e desembocam na ressurreição, na felicidade plena, na Jerusalém celeste, na redenção humana. No início, nos primeiros capítulos da Bíblia, se achava, por exemplo, que não existia vida após a morte. E quanto mais se vivia aqui na terra, mais abençoada aquela pessoa era. Com o passar do tempo, e justamente com o próprio Jesus Cristo, se concretiza a percepção completa e real do que acontece após a morte. Sim, existe vida após a morte, uma vida que pode ser ressuscitada, que pode estar em plena comunhão com Deus se seguirmos os ensinamentos de Jesus. Só podemos entender todas as sagradas linhas se tivermos como nosso norte orientador o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando se diz que um bem-aventurado, uma pessoa feliz espiritualmente, uma pessoa que está trilhando sim o caminho da santidade, que está conseguindo chegar a tal perfeição cristã, que pode ser um santo celestial na bem-aventurança permanente. Quando se diz que um bem-aventurado tem um coração de pobre, se diz que ele é desapegado dos bens materiais. Se diz que ele é completamente contrário à ganância, que tem uma alegria interior, uma paz que não se troca por nada. Este bem-aventurado que tem um coração de pobre percebe que Deus está com ele e que Deus, só ele, basta. Quando se diz que os bem-aventurados choram, percebemos aqui exatamente a teologia da cruz, onde existe a dor e o sofrimento daquele que segue fielmente Jesus Cristo, superabunda a misericórdia e consolação. A pessoa está chorando, mas aos poucos é consolada pelo próprio Deus e se aproxima cada vez mais da redenção. Quando se diz que bem-aventurados são os mansos, devemos ter a certeza de que o cristão deve ter paciência, mansidão e humildade. O contrário da humildade é a soberba, que é exatamente uma característica dos anjos caídos. O primeiro pecado, o pecado original, por exemplo, é oriundo exatamente do orgulho. A humildade é a virtude mais elevada de todo cristão e nos impulsiona a caminharmos de acordo com as lições, de acordo com a vontade de Deus. Esta fome e esta sede, que está sendo aqui descrita no verso 6, está relacionada à fome que devemos ter do amor de Deus, a sede que devemos ter de amor ao próximo. Devemos ter esta fome, esta sede dos bens espirituais que somente o Senhor pode nos proporcionar. Se formos misericordiosos, alcançaremos misericórdia. Esta é a lei de ouro do cristão. Está inclusive na oração do Pai Nosso.
Deus nos perdoa à medida, na proporção que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, meus irmãos, nunca esqueçamos desta lei de ouro imprescindível para a nossa caminhada rumo à santidade. Precisamos perdoar o próximo, precisamos ser misericordiosos gratuitamente e assim alcançaremos o perdão divino. Quando se fala no verso 8 que os puros de coração também são bem-aventurados, está se mencionando aqui aquelas pessoas que parecem até ingênuas, mas que não desconfiam dos outros, fazem o bem gratuitamente e estão prontos para servir o próximo. Também aqui está elencado aqueles que são puros sexualmente falando, tanto os solteiros quanto os casados, porque também existe a castidade conjugal, que significa respeitar o tempo do seu cônjuge e ser fiel, seguir com perseverança o matrimônio indissolúvel instituído pelo próprio Senhor Jesus. Significa também dizer de uma forma bem simples que o cristão não é escravo da sexualidade, mas corresponde unicamente ao amor de Deus. Quando se diz que bem-aventurados são os pacíficos, significa dizer que todo cristão deve afogar o mal com abundância de bem. Em nenhuma decisão de nossas vidas devemos pagar o mal com outro mal. Os fins não justificam os meios. É muito importante que tenhamos este critério em todas as nossas opções, em todas as nossas escolhas. E por fim, nós podemos aqui resumir o versículo 10, o versículo 11, o versículo 12 em uma só explicação. Quando formos perseguidos por causa da justiça, e obviamente a justiça plena está em Deus, quando formos caluniados, perseguidos, justamente por sermos cristãos, devemos nos alegrar, devemos ter a consciência de que será grande a nossa recompensa nos céus, porque assim também os profetas foram perseguidos antes de nós. Por isso, meus irmãos, perseguições, dificuldades, cruzes na caminhada de todo cristão são situações que nos indicam que estamos exatamente no caminho certo. Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Como está em Mateus 11, o fardo que Jesus nos dá é leve, porque ele carrega conosco. Mas precisamos ter esta noção que o caminho do cristão é um caminho de cruz, de sofrimento, de perseguição, porque estamos no mundo, mas o mundo nos odeia. Precisamos ter a consciência de que teremos aflições, que até teremos medo, mas que venceremos graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o caminho do cristão. Se não estivermos trilhando um caminho semelhante a este, não estamos sendo autênticos cristãos. E esses 12 primeiros versículos das bem-aventuranças em Mateus 5 nos confirmam que o sofrimento faz parte da jornada de todo cristão. Não somos sadomasoquistas, não. O sofrimento será sempre temporário, porque no céu, no fim das contas, na Jerusalém Celeste,
não haverá dor, não haverá sofrimento e não haverá lágrima, apenas alegria e plena felicidade. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.